Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Não importa qual horário você esteja vendo essa aula, seja de dia, de tarde ou de noite, mas que as bênçãos do Senhor te alcancem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel e estamos aqui para mais uma EBD Online. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro de Tiago. Nós estamos aprendendo aí nessa série de estudos, né, a respeito do livro de Tiago. E eu fiquei aqui na missão de compor o time que vai dar esse e outros estudos, né? Me sinto muito honrado de estar aqui. Temos excelentes professores e eu vou aqui dar minha contribuição, certo? Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, independente de como você esteja e onde você esteja, que o Senhor possa te alcançar através dessa oração. Oremos. Deus e Pai, obrigado por essa EBD, por essa lição, por esse estudo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aí do outro lado ouvindo. Que a Tua palavra possa alcançá-los, Senhor, que possa tocá-los da mesma forma como me alcançou um dia, Senhor. Obrigado pela equipe também que compõe aqui. Obrigado pela vida do Murilo, que está aqui comigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos fazer um estudo no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11. Abre aí, Tiago 5, do 7 ao 11. Eu vou fazer uma leitura aqui, você me acompanha na sua versão. Você pode pausar o vídeo, tá? Para ler e reler quantas vezes forem necessários. Mas diga assim, Tiago 5, do 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda o que a terra produz, e como é preciosa a sua colheita, e como ele espera até com paciência a virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram um fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Como eu mencionei, você pode pausar quantas vezes forem necessários esse vídeo para que você leia e releia para entender aqui. Vamos fazer uma pequena assim, reflexão a respeito do livro de Tiago, né? O contexto do livro de Tiago é um contexto de uma igreja perseguida e espalhada após a morte de alguns mártires, né? Como, por exemplo, após a morte de Estevão. Esse era o contexto. E essa carta de Tiago, ela vai exatamente abranger esse contexto, certo? Olha só, a grande ideia aqui que nós vamos tentar trabalhar para essa parte, esse estudo específico no capítulo 5, do 7 ao 11, é sobre a paciência nas aflições. Beleza, gente? Paciência nas aflições. Trouxe aqui 12 pontos. Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas, 12 pontos para nós estarmos trabalhando, certo? O primeiro ponto, vamos recapitular o versículo 7, diz assim, ó: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda o que a terra produz, e é preciosa a sua colheita, e como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A primeira coisa que nós podemos anotar com relação a essa parte é: diante dos sofrimentos dos cristãos, Tiago propõe a paciência. Isso é um pouco contraditório, não é verdade? Imagina você estar sofrendo ali, a igreja, lembra do contexto? Uma igreja perseguida. Estevão, que era um dos pilares ali daquela igreja, havia sido morto por causa do evangelho. E mesmo nesse contexto, Tiago propõe a paciência. Ele propõe que se espere pacientemente, indicando que essa atitude ela pode suportar a demora e pode suportar o sofrimento. A ideia aqui ela é de constância, ela é de resistência.
debaixo de um certo tipo de circunstância. Imagina só que você está lá sofrendo, de repente sendo perseguido, né? Perseguições, importunações no seu trabalho, problemas financeiros, e chega alguém que lhe fala assim: olha, meu irmão, seja paciente. Muitas pessoas não querem ouvir esse tipo de palavra logo de primeira. Nós costumamos gostar de ouvir aquilo que nós queremos e não aquilo que é a realidade, certo? E Tiago, ele propõe a paciência diante desse sofrimento, mediante desse contexto. Então, lista aí, paciência. Vamos para o ponto 2. Agora, o ponto 2 é firmeza. A proposta de Tiago é que os cristãos permaneçam firmes diante das lutas e diante dos conflitos. Olha só, ele diz assim, ó: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, a gente está falando aqui mais uma vez de constância. Quando o Tiago traz essa proposta, sejam pacientes, não é para que a paciência daquelas pessoas seja ali até acabar aquele seu sofrimento repentino. Meus irmãos, se de repente o seu problema é financeiro, seja paciente. Mas não seja paciente até o seu problema financeiro acabar. Seja paciente até a vinda do Senhor. Se o seu problema é um problema de saúde, não seja paciente até a sua saúde ser restabelecida. Qualquer tipo de problema que seja. Seja paciente até a vinda do Senhor. Nós podemos tirar 2 lições aqui. Primeiro, nada na nossa vida dura para sempre. Essa é a primeira lição que nós vamos tirar aqui. Nem a nossa vida terrena dura para sempre. A nossa vida, ela dura para sempre quando nós estivermos lá nos céus de glória com o nosso Pai. Mas a nossa vida terrena, ela não dura para sempre. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Assim, o sofrimento, ele não é algo que Deus quer para a nossa vida. Mas nós estamos num mundo que ele jaz no maligno. E, infelizmente, nós estamos propensos a ter problemas, certo? Mas, assim, tudo tem um tempo certo. Tudo para Deus é no tempo certo dele. Nós aprendemos que há tempo para tudo. Inclusive, há tempo para sofrer. Mas existirá um momento em que esses sofrimentos eles acabarão. Seja realmente porque tem que acabar, se for algo de doença, a cura, se for algo financeiro, o restabelecimento da saúde financeira, ou seja mesmo por morte, né? Mas esses sofrimentos eles acabarão um dia e nós estaremos com Cristo ali celebrando. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a vinda do Senhor marcará o fim dos nossos sofrimentos. E quando eu falo nossos sofrimentos, é o fim do sofrimento da humanidade. Lembra que eu acabei de falar agora? Nem todo sofrimento ele é para sempre. Ou ele acaba quando realmente aquilo tem que acabar, seja por a cura, seja por restabelecimento de qualquer coisa, ou seja por morte. E o sofrimento, no geral, ele acabará com a vinda do Senhor. Por isso que Tiago coloca, né? Sejam pacientes até a vinda do Senhor, porque Tiago já sabia que até a vinda do Senhor, após a vinda do Senhor, todo o sofrimento da humanidade, ele acabará. Com isso, eu convido para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha só, que diz assim, ó. O contexto aqui é a respeito da Nova Jerusalém. Diz assim, ó: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa é a nossa certeza, certo? Então, primeiramente, paciência. Segundo, firmeza. Esses 2 pontos eles são cruciais. Se nós conseguirmos ter firmeza nessa paciência, nós vamos ser pacientes até a vinda do Senhor. Certo, meus irmãos? Vamos pular para o terceiro ponto. O terceiro ponto, vamos colocar assim, a figura do agricultor como exemplo. Ele diz assim, ó: veja como o agricultor aguarda que a terra produza, como preciosa a sua colheita. Ele aguarda a chuva, ele aguarda a colheita.
Essa é uma forma didática que Tiago usou exatamente para contextualizar de uma forma melhor ali. Nós aguardamos muita coisa. Você faz uma comprinha na internet, você aguarda 15, 30, 40, 2 meses. E a sua compra às vezes não chega. A gente fica impaciente, né? Olha só o agricultor, principalmente o agricultor familiar ali. Ele aguarda as chuvas, ele aguarda as plantações. Então, da mesma forma como o agricultor aguarda a chuva para renovar as suas plantações, nós devemos aguardar a vinda do Senhor. E essa é uma esperança. Eu vou colocar aqui como uma esperança escatológica. A escatologia é o estudo do fim, né, do final dos tempos, o Apocalipse que nós acabamos de ler. E essa é uma esperança da vinda do Senhor. Nós devemos entender então que o cristão, ele deve se apoiar na vinda do Senhor como uma figura de realidade. Olha só, quando eu falo apoiar na vinda do Senhor como uma figura de realidade, não ficar de braços cruzados e se escorar, achar que está tudo resolvido. Não, nós devemos entender que a vinda do Senhor ela é uma realidade. E aí é nisso que nós devemos ter esse conforto. Para nós cristãos, o nosso conforto está guardado ali, né? Se você realmente é um verdadeiro cristão. Mas como que isso ocorre? Colocando as nossas vidas, a nossa confiança em Deus. Ele quem fortalece a nossa vida, Ele é quem nos fortalece para nós suportarmos a batalha, né? É um símbolo da providência divina que nós devemos confiar, certo? Vamos pular para o tópico de número 4. Olha só, o tópico de número 4, ele vai fazer um ressalto. Eu vou fazer um ressalto bem aqui para vocês. Da mesma forma que um agricultor depende de Deus para que sua plantação seja abençoada, né? Deus que manda a chuva. Assim também nós dependemos de Deus e de suas ações em nossa vida. Da mesma forma como o agricultor depende de Deus para que a sua plantação seja abençoada, nós dependemos de Deus para a sua ação em nossa vida. Tem um hino que eu gosto muito chamado Chuvas de Bênção, né? E nós cantamos outras músicas a respeito de chuvas de bênção, abundantes chuvas. Mas quem pensa que a vida cristã ela é regada de chuvas de bênçãos, no sentido de você só viver só viver em plenitude o tempo todo você está com saúde, o tempo todo você está com dinheiro no bolso, o tempo todo você está sem preocupações, é um engano a nós pensarmos assim. Nós temos as bênçãos do Senhor diariamente, sim. O dom da vida, o ar que respiramos, a oportunidade que nós temos de trabalhar, de estudar e, no nosso contexto aqui, a oportunidade de servi-lo em um culto público. Isso são chuvas de bênçãos, meus irmãos. Mas o contexto que eu estou trazendo aqui são as bênçãos que nós consideramos as bênçãos materiais, que muitas vezes é o que move as pessoas, é o que move a humanidade, né? Quem pensa que um cristão ele está ali o tempo todo por cima está muito enganado. A nossa vida ela é cheia de desertos, de vales e de sombras. A nossa vida, ela sim, meus irmãos. Eu convido vocês a abrirem o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Diz assim, ó: quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim, nós temos que entender que a nossa vida como um todo, ela tem os momentos em que nós realmente estamos em plena satisfação humana, mas nós também estamos com essa satisfação humana ali embaixo, que é quando começa a mexer com as nossas preocupações, com as nossas mentes. Para quem tem filhos, né? Quando as preocupações a respeito dos seus filhos vêm, o que vamos comer, o que vamos vestir, como vamos pagar aquela conta, meu aluguel está atrasado, minha conta de energia está atrasada. Mas também há aqueles momentos em que realmente nós conseguimos aproveitar aquele dinheirinho no bolso,
a sua saúde está em dia. Eu te faço uma pergunta, meu irmão. Quando a sua saúde está em dia, quando você tem aquele dinheiro no bolso para pagar todas as suas contas e sobra para você aproveitar, você continua se derramando aos pés do Senhor? Fique refletindo sobre isso, que eu também vou refletir sobre isso daqui, desse lado, certo? Mas olha só, existe uma segurança, que é estarmos com Deus. E que Deus andará conosco em todas as situações das nossas vidas, se nós confiarmos nele e termos a nossa vida centrada e dependente dele. Amém? Reflitam sobre isso, meus irmãos. Vamos passar para o versículo 8. Vamos reler o versículo 8. Diz assim, ó: Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. E aqui vai o quinto ponto. O quinto ponto é a enfatização. A enfatização, de novo, de sermos pacientes e a enfatização de que a vinda do Senhor está próxima. Nós devemos entender e sempre relembrar que a vinda do Senhor, ela é iminente. Os sinais estão aí. Você está preparado para a vinda do Senhor? E mais, você está colocando o seu coração nas mãos dele? É o Senhor quem está sendo o presidente da sua vida? É o Senhor quem está guiando a sua vida? Falar sobre paciência é um contexto um pouco difícil, né? Nós vivemos hoje em uma sociedade ansiosa. Crises de ansiedade, problemas de depressão. Graças a Deus que Deus capacitou profissionais para ajudar a humanidade nesse requisito, certo? Mas até onde vai a nossa paciência e a nossa perseverança em um contexto desse mundo? Então, o quinto ponto que eu gostaria de trazer é o reforço em esperar com paciência até a vinda do Senhor. Certo? Vamos ler o versículo 9 aqui. O versículo 9 diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Certo? Olha só. Olha como o Tiago, ele está falando sobre a paciência. Certo? E eu vou te fazer uma pergunta. Você já perdeu a paciência com alguém? Perdeu a paciência com seu irmão de sangue? O Murilo tá aqui balançando a cabeça, né, Murilo? Eu também já perdi a paciência com meus irmãos. Você já perdeu a paciência com algum colega de trabalho? Ou mesmo com um irmão da igreja? Perder a paciência aqui é uma frase muito típica usada por nós, pela nossa sociedade. Certo? E Tiago, ele foi muito perspicaz quando ele falou sobre a perseverança e a paciência. E agora que ele falou sobre a perseverança e a paciência, ele está colocando aqui em evidência um ponto onde nós podemos trabalhar a paciência. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E essa é o ponto número 6. A firmeza, certo? Olha só, quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos a tendência de colocar a culpa em alguém ou em algo. Nós temos essa tendência. Não, aconteceu isso aqui na minha vida porque fulano fez isso comigo. Cicrano fez aquilo. Não porque o mercado, não porque o governo, não porque aquela empresa tal. Realmente, o contexto da humanidade, ele traz situações adversas. Mas nós gostamos de colocar a culpa uns nos outros. Nós temos essa tendência de lançar as nossas frustrações e os nossos fracassos, os nossos insucessos no outro. Tiago, ele proíbe que os cristãos usem esse tipo de artimanha, esse tipo de argumento, lançar sobre o outro as suas frustrações. Ou seja, ter a paciência com o outro.
né? Então, olha só, Tiago está falando de momentos difíceis aqui, sejam pacientes, sejam perseverantes, até a vinda do Senhor. E cuidado, não culpem, não julguem uns aos outros, pois o juiz está à porta. Olha só, ele fala para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, correto? Então ele pega esse ponto e já joga lá para a vinda do Senhor. E depois, no versículo 9, ele fala que nós devemos ter cuidado para nós não julgarmos o nosso irmão, para nós não espelharmos no nosso irmão, não colocarmos as nossas frustrações nas costas, na responsabilidade das outras pessoas, ou mesmo julgar. Porque nós devemos lembrar que o juiz está às portas, ou seja, o grande juiz que na sua volta, na sua vinda, ele julgará a todos com equidade e com a sua justiça, né? Tem gente que acha que só elas sofrem. E parece que tem uma briga ali por quem sofre mais, né? Tem muita gente que, não, mas eu tô passando por isso. Parece que tem gente que fala, parece que enche a boca para falar que tá sofrendo mais do que o outro. Meu irmão, qualquer dor que você estiver sentindo, eu tenho certeza de que ela é real. Mas a dor do outro, ela também é real para ela. Mesmo que para você pareça ser banal. O que nós devemos ter é empatia e amor para com os nossos irmãos. Certo? E aí entra o sétimo ponto, o cuidado com a maledicência. Porque, por que o cuidado com a maledicência? Exatamente para que nós não coloquemos no nosso irmão, no nosso próximo, as nossas frustrações. E nem também fiquemos julgando. Olha, fulano ali está passando por aquela crise porque ele não fez tal coisa. Ou porque ele fez tal coisa. Não, fulano está doente, deve estar em pecado. Você já ouviu isso? Já ouviu isso, Murilo? Já. Fulano está doente porque com certeza deve estar em pecado. Fulano está mal porque com certeza deve estar em pecado. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno e nós somos pecadores. Toda hora nós estamos sujeitos ao pecado. Então nós devemos ter cuidado com essa maledicência. Porque o juiz está às portas. As nossas atitudes, as nossas ações, elas têm repercussões muitas vezes grandiosas e inevitáveis. Nós colhemos aquilo que semeamos, certo? Abra sua Bíblia em Mateus 7, no versículo 1. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Abra aí, por favor. Olha só o que diz lá, Mateus, capítulo 7, versículo 1. O julgamento ao próximo, essas orientações, elas são de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Versículo 2. Pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados. E à medida que usares, também serão usados. Olha só, Tiago está resgatando as palavras de Jesus. Não julguem para que não sejam julgados. Ele está relembrando aos cristãos as próprias palavras do mestre. E ao mesmo tempo lembrando que, apesar de eles estarem num contexto bem mais recente do que o nosso, Jesus um dia voltaria. E quando ele voltar, aí ele sim vai ser o grande juiz. Vamos para o ponto 8. O ponto 8 está lá no versículo 10. Vamos reler o versículo 10. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante dos sofrimentos. O ponto 8 é uma advertência e uma lembrança. Ele continua advertindo sobre a paciência, sobre a perseverança e sobre a fé e traz o exemplo dos profetas. Os profetas foram homens que eles sofreram grande perseguição. Tivemos muitos profetas perseguidos, principalmente ali nos períodos em que o povo de Deus estava em cativeiro, certo? É muito raro assim nós vermos no Antigo Testamento um profeta que
de repente não passou por algum tipo de situação embaraçosa ou de perseguição, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus estava sobre ele, estava com eles, na verdade. Eles eram os porta-vozes da palavra de Deus. E naquele contexto, para os reis, eles é quem levavam ali o que o Senhor estava querendo dizer. E nós não gostamos quando nós somos confrontados, quando os nossos pecados são expostos, quando nós somos confrontados por qualquer tipo de pessoa, ainda mais por alguém que era ali o porta-voz da palavra de Deus. O nosso coração ele é naturalmente rebelde, é naturalmente duro, mas somente o Senhor pode quebrantar os nossos corações. Muitos profetas foram encarcerados, foram apedrejados, foram perseguidos, né? E por isso, Tiago trouxe esse exemplo. Eu gostaria que vocês abrissem novamente em Mateus, agora no capítulo 5, e no versículo 12. Mateus 5, 12. Você pode fazer uma pausa no vídeo sempre que for necessário para ler os textos. Ele diz bem assim, ó. Mateus 5,12. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Então, Jesus está no período ali das suas bem-aventuranças, né? Ele coloca ali bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né? Ou seja, os profetas eram bem-aventurados e nesse contexto que nós estamos lembrando, a igreja ela está sendo perseguida. E Tiago já traz essa alusão aqui, ó. Tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Beleza, meus irmãos? Vamos continuar ali. O sofrimento é o ponto 9 agora. O sofrimento ele deve fortalecer a nossa fé. Um detalhe muito crucial que o Tiago traz aqui a respeito dos profetas, ele fala assim, ó, os profetas que falaram em nome do Senhor. Ou seja, o sofrimento deles não era por algum tipo de erro, algum tipo de crime. O sofrimento deles é porque eles estavam falando do Senhor, pois eles estavam no centro da vontade de Deus. O que te motiva? O que motiva o seu sofrimento? Se o nosso sofrimento ele vier por um erro ou falha nossa, nós devemos suportá-lo. Sabemos que aquilo que nós vamos entender que aquilo que nós colhemos, nós plantamos, o mundo jaz no maligno, então qualquer tipo de sofrimento que nós passarmos aqui, seja por ação nossa, ou seja por consequência de alguma coisa má desse mundo, né? Nós conseguimos suportá-lo em Cristo. Mas assim, quantas vezes você já não se questionou? Meu Deus, eu vou à igreja, eu oro, eu entrego meu dízimo, e mesmo assim eu estou sofrendo? Vamos ter cuidado com essas palavras, certo? Quantos aqui já foram perseguidos por causa do evangelho? Nós vivemos num país livre, em que nós não somos perseguidos assim, pelo menos não de uma forma escancarada, esse tipo de perseguição. Nós podemos fazer a nossa EBD online, nós podemos vir à igreja, prestar culto, certo? Nós podemos nos reunir. Mas você já foi perseguido na escola? Eu já fui perseguido na escola por ser crente. Na faculdade também. Você já foi perseguido no trabalho? Eu tenho certeza que muitos, sim. Nós não vamos medir aqui sofrimentos, mas qual era o contexto da igreja aqui? Qual era o contexto dos profetas? Então, esse nosso ponto de exemplo dos profetas é que nós possamos realmente nos fortalecer, porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos conseguir suportar todas as adversidades. No versículo 11,
do capítulo 5 de Tiago, ele diz assim, ó: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Agora, o 10º ponto é o exemplo de Jó. Tiago lembra, né, da bem-aventurança, né, como são felizes ou bem-aventurados aqueles que perseveram, né? É importante destacar que a paciência no sofrimento, ele nem sempre vai resultar numa prosperidade material. Nós devemos nos abdicar disso, nós devemos esquecer disso. As bênçãos do Senhor, elas são bênçãos que elas nos atingem de forma material, sim, mas elas nos atingem principalmente no nosso espiritual. Então nós devemos relembrar, nós devemos salientar isso sempre nas nossas vidas. O fato de você respirar, o fato de você ter internet para assistir essa lição e as outras lições, o fato de você ter acesso ao seu computador, à sua internet, à escola, isso são bênçãos de Deus para a nossa vida. E nós devemos, sim, lembrar que as bênçãos que Deus nos traz, elas se refletem não só nessas coisas materiais, mas principalmente, né, no nosso quesito espiritual, a confiança, a fé, a comunhão, a oração, a assiduidade, o amor ao próximo. Tudo isso são reflexos de bênçãos do Senhor. Quando você está ali mostrando as características do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós conseguimos identificar aflições. Aflições sejam dos profetas, sejam do povo ali que foi tirado do Egito, que foi levado ao cativeiro, foram exilados, o seu desterro, a perseguição dos discípulos, a perseguição da igreja. E até hoje a igreja do Senhor ela é perseguida. Mas olha só, nós vemos exemplo de Paulo, exemplo de Jeremias, em que eles foram homens que tiveram a paciência e a perseverança, apesar de todos os seus problemas e todas as suas circunstâncias. E as suas bênçãos, elas não foram... as suas maiores bênçãos, elas não foram bênçãos materiais, foram bênçãos espirituais. A graça do Senhor basta, é o bastante para o nosso viver, é o bastante para a nossa vida. O ponto 11 é a firmeza na tribulação de Jó. É um destaque. Mesmo Jó, ali, naquele seu contexto, ele reclamava amargamente. Ele achava que Deus estava ali. Ele se questionou muitas vezes. Será que Deus o tinha esquecido? Meus irmãos, pode chegar um ponto na nossa vida em que a coisa pode estar tão difícil. Se você já não fez isso, vigia, irmão. Mas nós somos reclamões. Nós podemos ter um buffet gigantesco aqui, ou ter só um pão com água. Nós vamos achar alguma coisa para reclamarmos. O povo murmurou mesmo tendo maná. Mas nós não devemos esquecer que a nossa fé e a nossa confiança, a nossa esperança, elas devem estar em Deus. Jó, ele se lembrou e não abandonou a sua fé. E nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós vamos reclamar, nós vamos nos entristecer, mas que nós possamos ter o cuidado e trazer à nossa memória que a nossa esperança, a nossa confiança está depositada do Senhor, certo? E o último ponto que eu queria destacar para você será o seguinte: a fé verdadeira
não é aquela que questiona, mas é aquela que luta com Deus e por Deus. Essa é a nossa fé verdadeira. A firmeza de Jó, ela trouxe para ele ali um refrigério, um refúgio. E quando as bênçãos do Senhor, quando a sua vida voltou a melhorar, ele não se esqueceu de Deus. O apóstolo Paulo, né? Ele traz o apóstolo Paulo, como outros apóstolos, eles sempre mencionam assim nas suas cartas como a vida deles estava. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que avaliar bem esse contexto. Tiago, ele também traz reflexões exatamente a respeito disso. Por trás do sofrimento, sempre há um propósito divino. Nunca se esqueça. Tem uma música que eu gosto muito, se chama Rompendo em Fé. Talvez você já tenha ouvido. Se não ouviu, procure. Diz assim, ó, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, que nós possamos perseverar e que a nossa fé ela possa gerar essa perseverança. Que a nossa perseverança ela possa nos gerar confiança e que nós possamos estabelecer uma comunhão com o Senhor. Que o nosso sofrimento hoje ou amanhã, um dia ele seja testemunho a alguém. Aquilo que você está sofrendo hoje, meu irmão, que seja um testemunho para que muitas vidas sejam alcançadas e resgatadas através do seu testemunho. Nós não vamos aqui romantizar sofrimento, mas nós vamos aqui confiar que o Senhor, ele sempre irá nos proporcionar uma vida melhor. Amém? Fique com Deus e até a próxima.